Opa, paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre dificuldades, né? Jesus ele chega para os discípulos e fala, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci, vocês vão vencer, né? Então o que acontece? Jesus disse que no mundo vamos ter aflição. Então, independente de onde você esteja, independente do que você crê, o que não crê, você vai existir as dificuldades, sempre vai existir as dificuldades. Mas o que me mete raiva, vou dizer assim, nas pessoas é porque o ser humano, os cristãos de hoje, eles têm uma mania de estarem caminhando com Jesus e daí a pouco eles se injuriam lá, não sei lá com o que, e decidem não ir mais na igreja, né? A gente vê esse tipo de gente. Eles estão aí caminhando, daí a pouco se frustram com alguma coisa, não vou mais para a igreja não sei o que, como se o evangelho fosse uma religião, porque como eu sempre falo nos vídeos, quando você olha o evangelho como uma religião, você fica com direito de escolha. Você pode falar assim, eu vou para a religião tal porque eu posso fazer isso, eu vou para a religião tal que eu posso fazer aquilo. E na verdade Jesus ele não tinha religião, nunca vi na Bíblia essa ideia de Jesus tendo religião. Os apóstolos tendo religião, não. Eles simplesmente criam em Jesus e saíam pregando sobre Jesus, a verdade é essa. Então o que acontece? Hoje você vê que o ser humano fica 1 ano, 2 anos na igreja, daí a pouco sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, fica igual o macaquinho pulando de galho em galho, entra, sai, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Mas assim, eu acho a maior besteira do ser humano. Muita gente acha que o fato delas saírem da igreja vão mudar alguma coisa e no fim não muda nada. Porque assim, eu entendo assim, se eu hoje caminho com Jesus e as coisas estão difíceis, aí agora eu vou abandonar e aí é como se lá fosse a opção de se dar melhor. Isso é o maior absurdo que eu já ouvi na minha vida. Não existe negócio desse. Se com Deus tá difícil e se eu ficar aguentando a igreja, ali com os irmãos, ouvindo a palavra, tendo nosso pastor, nosso líder para nos orientar, já não tá fácil, aí agora eu vou decidir voltar lá pro mundão para fazer um monte de pantomima daquilo que eu fazia antes, achando que vai mudar. É engraçado, né? Até muda, pode até mudar, você pode até ficar bem por um tempo, mas depois tu volta arrependido, igual a parábola lá do filho pródigo. Mas assim, hoje virou brincadeira, né? O ser humano hoje ele entra, sai, entra, parece que é como se Deus ficasse triste. Meu Deus, meu filho saiu, parece que na mente deles parece que eles estão se vingando de Deus, né? Bom, Deus não me ajudou cá, eu vou pra lá pra ver o que acontece. Não é assim. Tu sem Deus, tu não é nada. E Deus sem tu, ele é tudo. Sem eu, ele é Deus, comigo ele é Deus, não vai mudar isso. Porque na verdade a pessoa quer obrigar Deus a fazer as coisas, e não é assim. Então esse negócio de ficar pulando, entra, sai, isso não existe. Se você for pra Bíblia, eu já li a Bíblia 3 vezes toda e eu nunca encontrei na Bíblia Paulo desistindo, Pedro desistindo, Elias desistindo, os caras lá do Antigo Testamento, Moisés desistindo. Muito pelo contrário, eles encontraram sim momentos difíceis, claro, né? Se você ir lá para o livro do Reis, fala de Elias, você vai ver que Elias era um dos grandes profetas da época. Ele chegou a desafiar 50 profetas de Baal. Ele desafiou, né, para ver qual Deus se manifestava ali. E começaram a invocar, né? Juntaram os 50 profetas, fizeram ali o processo que eles fazem para invocar. Começaram a chamar por Deus, o Deus deles, né? E nada acontecia. Era 50 contra 1. E Elias chegou a hora de Elias fazer invocar, né? E Elias, Senhor, manifesta ao teu povo, só o Senhor é Deus. Daí a pouco o fogo desceu. O que acontece? O que eu quero que você entenda? O seguinte, depois que ele fez isso, a rainha Jezabel,
que era uma mulher muito prostituta, que envolveu com um monte de idolatria. E para acabar de piorar, se não me foge da memória, ela era casada com um dos piores reis da época, que era Acabe. E juntou tudo. E essa mulher resolveu perseguir Elias por conta desses profetas aí que morreram muitos, né? E Elias, depois de ter feito esse processo todo, ele se sentiu triste. Ele chegou a pedir a morte a Deus. Mas assim, pediu a morte. Mas nunca decidiu desistir de caminhar com Deus, como os povos de hoje. Qualquer coisinha, eu não vou mais caminhar, eu vou sair, eu não dá mais. Tu vai se lascar do mesmo jeito, que não dá no mesmo, não adianta, não adianta. Com Deus não tá bom, mas sem Deus. Oh meu Deus, ser humano, a gente precisa pensar, irmão, a gente precisa pensar a vida. E Elias queria morrer, chegou a pedir a Deus a morte. Deus, claro, não matou ele, né? Mas a verdade é que ele não desistiu. A gente até desiste. Às vezes a gente pensa em desistir. Eu já pensei, todo mundo pensa. Às vezes a gente tem um sonho, a gente pensa em desistir. Ó, Deus, não dá mais, eu tô cansado. Porque não é fácil. Não é fácil porque a gente tá com Cristo, não. Não é fácil a vida pra ninguém. E às vezes a gente pensa em desistir, mas desistir do sonho, às vezes a gente pensa. Desistir de um chamado, às vezes a gente pensa. Agora, tô aqui agora ministrando aqui. Ah, Deus, a partir de hoje eu não vou mais pregar, eu não quero meia mais com o evangelho, não vou mais na igreja. Ué. E há casos o seguinte, que o cara briga, né? Vamos supor, o cara briga com... É ignorante dentro de casa, briga com a esposa, briga com todo mundo, é uma ignorância nas ruas. Aí vai lá, entra na porrada mais um, desce lá, ripa, aí ele chega enraivado em casa. Ah, não vou mais ser cristão, não. Ué. Aí imagina Jesus lá no céu. Ué, eu fiz o quê? Ou seja, o ser humano, ele é frustrado com os problemas dele lá, que talvez ele mesmo plantou, e ele vai descontar em Cristo, ué, que tá lá no céu. Vamos só, cara. Oxe, Cristo, que tá lá no céu, imagina que lá de cima olhando, ué, eu fiz o que nesse homem? Ele se frustra lá com aquelas coisas e depois ele vem descontar, desfazendo a aliança comigo. Ah, a gente tem que parar para pensar a vida, né? E indo lá para o Novo Testamento, você vai ver que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi, se não me foge da memória, foi decapitado. Temos lá Estevão apredejado. Todo mundo que invocava o nome do Senhor, muitos deles eram perseguidos. Mas não vê na Bíblia. Voltando para o Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo. Os caras saíram todos honrados, felizes. Daniel na cova dos leões. Era para Daniel ali, como muitos hoje, né? Se fosse muitos no lugar de Daniel hoje, sair desconvertido. Daniel não. Ezequiel não. Jeremias, né? Que o povo batiam também. Todos os profetas que buscavam o Senhor passou por dificuldades. E não só os profetas, como o ser humano em si passa por dificuldade. Mas aí desistir de Jesus, isso é a maior burrice que existe. Pode estar acontecendo o que aconteça. A gente precisa sempre estar com Jesus, não tem conversa. Então tá na hora de parar dessa onda, de sair da igreja. Vou pra igreja, vou sair, vou entrar, porque tu vai se ferrar. Para com isso. O caminho com Deus, ele é único, a gente segue, só existe um caminho. Um caminho. Só existe um caminho, acabou. Na verdade, a gente não tem nem opção na vida. A gente, se a gente parar pra pensar, a gente não tem opção. Ou o bem ou o mal. O bem Jesus, o mal é todas as outras coisas que tu entende que é mal aí, que tu segue. Só existe, a gente só tem a escolha de se dar bem com Jesus, acabou. Então parou essa onda de tá saindo, tá entrando, tá saindo, tá entrando. Meu Jesus, para com isso. Vamos procurar a caminhar com Jesus, a se converter de verdade, porque tem gente que não se converteu ainda, tem 10, 20 anos na igreja, mas não se converteu. Aliás, o escritor de Hebreus chega para um povo e fala, olha, vocês já eram para serem mestres, doutores, pastores, porque o povo passando tempo, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas o apóstolo, ninguém sabe quem foi, mas o apóstolo sempre vinha pregar e voltava, pregava, e o povo a mesma porcaria de sempre. Precisamos nos converter de verdade, parar de meninice, caminhar, seguir a vida e vamos embora. Vamos embora, até Jesus voltar, vamos aí na caminhada.
Entendeu, meu lindo irmão? Então é o seguinte, para concluir o vídeo, para não ficar muito grande, a gente precisa decidir caminhar com Jesus, sem esse negócio de estar pulando de gai em gai, sai da igreja, entra da igreja, porque isso nunca... Os grandes profetas, por mais dificuldades que passavam, se formos ir para o livro de Jó, por exemplo, para ver a história de Jó, Jó não abandonou Deus por nada. Mas hoje não, hoje é um abandono aqui, eu saí da igreja, a gente sai contra o irmão, eu saí, irmão, me afastei, eu pedi, olá, ela. Aonde que tu se afastou? Para com isso, tem outro caminho não, meu amigo. Não tem outra conversa, a gente tem que caminhar com o Cristo Todo-Poderoso, né? E parar de brincadeira, É o Evangelho, a gente tem que seguir o caminho do Senhor. Tá difícil, tá, mas estou com Jesus. Tá bom, tá, mas estou com Jesus. E vai ter momentos que a gente nós vamos nos encontrar sem saída para canto nenhum. E não interessa a saída, vai orar, que passa. Eu não tô aqui dizendo... Eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Não tô aqui dizendo que aí você pode olhar para mim assim e falar, nossa, ele fala isso porque ele tá bem. Não é assim, não é assim. Nem sempre é assim. Todo mundo, eu passo, meu pastor, todo mundo passa por dificuldade. Só que às vezes a gente precisa acordar para a vida, né? Parar de criancice, de meninice. Paulo fala, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino. Hoje que sou homem, deixei as coisas de menino. Isso eu entendo que ele não fala só na parte física, mas também na parte espiritual. A gente precisa avançar na vida, parar de criancice, de bestagem, de meninice. O caminho é único. Só precisa vigiar, né? Você só precisa vigiar na vida, porque hoje o que tem de gente que não vigia e se dá mal, e a verdade, já vou entrando em outro assunto aqui, a gente vai falando de Deus, o assunto vai crescendo, vai vindo coisa, né? Se brincar, a gente fica aqui até de tarde porque eu tô de manhã, né? Inclusive tô até no trabalho aqui, na hora de merenda, pregando, rapaz, ai, mas é bom, mas é muito bom. Mas assim, a vida não é fácil para ninguém. Mas a gente precisa acordar para a vida, ter cuidado para não esfriar, porque o esfriamento ele se dá, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que você se esfria. Você começa orando, e eu sempre alerto os discípulos aqui para ter cuidado, porque a gente sempre começa com aquele fogo, né? Já viu os crentes, já viu fogo de palha? Tem uns crentes que é fogo de palha. Eles começam até bem, e aquela animação, e aquela coisa, e vamos fazer isso. E a gente que é líder, o pastor, o missionário, a gente quando tem discípulos que chamam a gente cai pra dentro, né? A gente vai, a gente gosta, mas a gente percebe que o povo vai esfriando, não é mais aquela mesma coisa. É 5 meses pra uma pessoa mudar, 3 meses, né? O cara começa bem ali, daí a pouco a gente percebe, a gente que é líder, a gente percebe, o ser humano vai se esfriando, não é mais a mesma coisa, não é mais aquele gás todo. O Espírito Santo ajuda também. Homens de Deus e mulheres de Deus, a gente precisa vigiar, acordar para a vida, porque hoje em dia o inimigo ele age muito devagar, ele não vai de vez, ele vai bem devagarzinho, ali devagar. Você orava 1 hora, daí a pouco já baixa 10 minutos, aí você acha que tá normal, vai para 45, daí a pouco você tá orando 5 minutinhos, daí a pouco você não tá lendo mais a Bíblia, e eu vou falar, né, me deu vontade de falar, e a gente precisa entender uma coisa, o Senhor ele tava... O Senhor me provando em umas áreas aqui, eu achei interessante, porque eu vi que teve essa semana aí, que hoje é, acho que é 19, ou é de agosto, ou é 18, ou é 20, é 19. Teve uma semana muito apertada pra mim, muita coisa, trabalho, fazendo uns exames, tem que estar aí, tem estudo, tem aula segunda-feira com o pastor, né, tipo um curso, e aí acaba que segunda, terça, aí vai emendando. Eu sei que eu me senti muita coisa durante a semana, eu falei, rapaz, e aí sabe o que acontece? Acontece que Deus estava me fazendo vivenciar isso, e tava me aprisionando assim as coisas, e na minha mente me vinha, né, porque eu tenho uma devocional de madrugada e à tarde, de madrugada e à tarde. De segunda a sexta tem que ser, não pode passar, não pode. Porque as coisas de Deus não pode deixar para trás, porque é aí que tá o perigo. O perigo tá aí, você tá ali na busca no Senhor, daí a pouco
Você se ocupa demais com a coisa e deixa as coisas de Deus que você fazia antes de fazer aquela coisa. E aí que tá o perigo. Aí que tá o perigo. E eu com muito cuidado com isso. Eu pensei, né? Aí eu me ocupei demais, né? Tive que sair com os amigos, né? Pra brincar uma bolinha. Comecei a jogar bola de novo pra relaxar, né? Com os cristãos. Não só com cristão, mas com gente que não gosta da zoeira, né? E aí, quando eu chego em casa, eu cheguei cansado essa semana, né? Cheguei muito cansado. E eu tinha que ler a Bíblia, porque eu tenho a devocional à tarde, né? Eu precisava ler, mas aí eu tava muito cansado. Eu falei, eu podia deixar pra amanhã. Minha devocional à tarde, 1 hora de relógio. Eu falei, vou. Meia hora de Bíblia, meia hora de oração. Eu falei, eu vou só orar e amanhã eu leio. Depois eu falei, não. Por mais que eu esteja cansado, eu vou ter que orar. A prioridade é meu Senhor, não tem conversa. E eu posso chegar 9 horas da noite. O pessoal trabalha às 4, às 5 eu começo a orar para os 6. Pode ser que aconteça um imprevisto de me apertar mesmo aí e eu chegar em casa 8 da noite. Tu acha que eu não vou orar, não? Vou. Porque senão eu me acostumo. E eu tenho que fazer o mesmo devocional, porque senão eu me acostumo. Se eu falar, não, eu vou só meia hora hoje. Aí amanhã eu vou para ir, daqui a pouco eu não tô prestando para nada. Tem cuidado. Cuidado é nisso aí que tem que ter cuidado. Por isso que o inimigo derruba muita gente. Já não discerne isso. E aí você tem que colocar as coisas de Deus como prioridade. Prioridade. E as coisas de Deus é. Claro que você também não pode deixar de viver, né? Porque tem gente que não entende e sai 24 horas aí e esquece de dar valor à família e tal. Eu também entendo isso. Não vem pra cima de mim, não. Mas eu quero dizer a vocês que a gente não pode deixar as coisas simples tomar o espaço do Senhor. E aí eu me senti assim. Foi a semana toda me apertando e eu falei, não, cheguei cansado, mas eu vou ter que orar a pulso, mas não tô nem aí, nem que eu sento lá e fico sem falar nada, nem que eu leio e não entenda nada, mas não pode, mesmo que eu não entenda nada, eu não consiga falar nada, mas pelo menos na minha mente está acostumada de que eu preciso fazer um devocional com Deus. E é isso aí. Falei demais, mas é bom, é bom. Curta aí o vídeo. Você pode compartilhar aí, me ajudar aí, levar a palavra de Deus. É muito bom a palavra de Deus, levar para... Se você não quer sair para evangelizar, envie um vídeo. Hoje tem as redes sociais aí, ó, YouTube. Se inscreva aí, ative o sininho, que é pra gente, ó, jogar duro aí. Então, ó, vigia, para de... Eu não sei se é o teu caso, Deus ajuda aqui não, de pula-pula, de saiu, entrou, porque tu vai se ferrar. Que Deus abençoe você tremendamente. Shalom, paz do Senhor.